Você já ouviu falar na festa do amor? A festa do amor era uma festa praticada lá na igreja primitiva, onde eles se reuniam num determinado lugar, entre ricos e pobres, e eram repartidos. Os ricos repartiam tudo que eles tinham com os pobres ali naquela mesa. Então ali não tinha diferença. Quando eles sentavam na mesa para comer, não existia diferença entre o rico e o pobre. E esta era a festa do amor. Até aqueles doentes que não podiam se chegar até a mesa, eles levavam esse alimento para essas pessoas. E essa palavra amor, aí na festa do amor, é o plural do amor ágape, agapaz, que quer dizer festa dos agapais, festa do amor. E Paulo deixa um exemplo muito legal pra gente, em 1 Coríntios 13, do 1 em diante, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa como sino que tine. E segue o texto falando de amor, segue falando que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo supera. É um texto bem conhecido, tenho certeza que você já deve ter usado, inclusive, com a sua esposa. Mas o texto aqui não está falando desse amor que eu sinto pela minha esposa, sim do amor fraternal. Inclusive é a tradução para essa palavra ágape, no grego. O que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que eu tenho que amar o próximo de uma forma igual, sem fazer acepção de pessoas, sem ter nenhum tipo de interesse. Olha só, que legal. Lá na Ark, em uma outra versão, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, olha só que interessante, se eu tivesse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, me entregasse tudo, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso se aproveitaria. Ou seja, tinha que ser algo real, algo verdadeiro, algo genuíno, não simplesmente fazer por obrigação. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com injustiça, mas foca com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade nunca falha. Mas havendo profecia serão aniquilados, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E ali continua falando a respeito desse amor ágape, dessa caridade. E lá no versículo 13 ele termina falando: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Olha só que interessante. E aí eu começo a lembrar lá da ceia, dois capítulos para trás, no capítulo 11, vai falar da ceia de Paulo. E ele já começa exortando as pessoas que chegavam ali comendo e não deixando para os outros que não tinham condição para comer. Então Paulo já estava exortando. No decorrer do tempo, essa festa ela já começou a sofrer esse tipo de situação, até que chegou ao fim. Hoje a gente nem escuta mais falar sobre a festa do amor. Você tem certeza que talvez nunca nem ouviu falar a respeito das festas do agapaz. E um texto, uma frase que eu escutei outro dia me chamou muita atenção, que diz assim: quem o pai chama de filho, trate como irmão. Eu vou encerrar por aqui. Reflita nisso que eu falei e trate o seu irmão, independente do poder aquisitivo, independente da classe social que ele esteja. Trate ele como irmão, de uma forma igual. Shalom, shalom. Fica na paz. Em nome de Jesus.